Artigo 159. Carteira Nacional de Habilitação expedida em meio físico ou digital à escolha do condutor, em modelo único de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste código. Conterá fotografia, identificação e número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF, do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Então, o artigo 159 foi alterado para constar que o documento pode ser emitido por meio físico ou digital. O parágrafo 1º é obrigatório o porte de permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação quando o condutor estiver na direção do veículo. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para se verificar se o condutor está habilitado. A inclusão do artigo, do parágrafo 1º-A aí, serve para dispensa do porte. Só que ele traz uma ressalva. A dispensa do porte do documento de habilitação e documento de habilitação pelo artigo 169, parágrafo 3º, se eu não me engano, abrange tanto a permissão quanto a carteira nacional de habilitação. Ela só vai ser dispensada se no momento da fiscalização for possível acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Então, pessoal, penso eu que, infelizmente, o condutor aí fica numa situação tanto quanto delicada, porque para quem será que é esse acesso informatizado? É para o agente de trânsito ou é para o condutor? Porque a partir do momento, penso eu, que o condutor tem salvo no seu celular a CNH digital, penso eu que ele está portando. Quem é que tem que ter acesso ao sistema aí para confirmar a validade desse documento? É o agente de trânsito. E se ele está aí, como que eu poderia mencionar? Se ele está submetido ao princípio da eficiência, ele tem que ter acesso ao sistema no momento da fiscalização. Penso eu que o agente nem deve fiscalizar se ele não tem acesso ao sistema. Porque se ele faz uma autuação, porque a pessoa não está portando e ele não tem acesso ao sistema, ele não está sendo, o Estado, através da pessoa do agente, não está prestando um serviço de forma eficiente. É razoável, ou melhor, fere o princípio da razoabilidade, da moralidade administrativa, de repente o agente de trânsito fiscalizar, sem acesso, porque ele não tem acesso ao sistema, ele elaborar uma autuação para o condutor por esse motivo? Penso eu que fere o princípio da eficiência, da legalidade e princípio da eficiência, da razoabilidade e da moralidade administrativa, no mínimo. E, em tese, ao infringir esses princípios, nós temos aí elementos para questionar eventual autuação, porque o condutor não estava portando o documento e o agente não teve acesso ao sistema informatizado. Penso eu que deveria ser dessa forma. O artigo 11 foi revogado. O artigo 12, os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento de validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASH, com endereço na respectiva unidade da federação. Aqui, talvez, seria mais uma forma de lembrar o pessoal realmente que precisam renovar a habilitação, e aí o órgão vai ter o dever, com 30 dias de antecedência, de comunicar que o vencimento está próximo para que as pessoas possam renovar a sua habilitação. Acho desnecessário maiores considerações. E para a gente finalizar, só a alteração do texto do artigo 161. No artigo 161, nós tínhamos como previsão de infração de trânsito o descumprimento, inclusive, de resoluções do CONTRAN. E como a gente sabe, com base no princípio da legalidade, né,
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O STF já decidiu que o CONTRAN, através de resolução, não pode elaborar nenhuma tipificação que caracterize infração de trânsito. Ele simplesmente tem o poder de regulamentar o que está no texto do Código. Então, o artigo 61 foi alterado. Antes nós tínhamos, constitui pelo artigo 61, isso está em vigor ainda, mas já não se aplica, tá? A questão do condutor ser enquadrado por uma infração de trânsito estabelecida por resolução, só com base no Código de Trânsito. Até por isso foi alterado, e a nova redação eu já vou passar na sequência, porque o CONTRAN não tem como criar nenhuma nova tipificação legal para caracterizar a infração. O artigo 161 constitui infração de trânsito em observância de qualquer preceito deste Código e da legislação complementar, ou das resoluções do CONTRAN. Acho que é desnecessário até eu continuar lendo. Como é que vai ficar o artigo 161, a partir do dia 12 de abril? Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou legislação complementar. Aqui eles já excluíram a questão do CONTRAN. E o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. O parágrafo único foi revogado. O órgão de trânsito, o agente de trânsito, ele está submetido ao artigo 137 da Constituição Federal, que nós temos alguns princípios. E aí, os princípios que são aplicados na esfera administrativa: princípio da eficiência, princípio da moralidade administrativa e da razoabilidade. Eu vou falar esses três, que é o que me vem à mente agora. Não vai ser razoável que o agente de trânsito se coloque numa condição de fiscalizar alguém sem que ele tenha acesso ao sistema. Penso eu que não é razoável. Não é uma prestação de serviço por parte do Estado, uma prestação de serviço eficiente. Porque para ser eficiente, o camarada vai ter que ter condições de acessar o sistema. Então, não fere o princípio, ao meu ver, no mínimo, da eficiência, da razoabilidade e da moralidade administrativa do agente de trânsito lavrar um auto de infração porque ele não teve acesso. Então, penso eu e espero que isso não aconteça, né? Que a administração possa se adequar de tal forma que o agente de trânsito, na hora que ele se propor a fiscalizar, que ali ele tenha acesso a todo o sistema. Até porque hoje a gente tem vários equipamentos aí, equipamentos de bolso, que permitem que a pessoa faça a consulta, né? A viatura, um patrulhamento, existindo convênio com a Polícia Militar, o pessoal tem acesso. Então, são questões que nós vamos abordar ao longo do tempo.